Vocês já estão vendo aqui? Hoje é dia de falar sobre um dos assuntos mais pedidos aqui do canal. O meu top 5 das melhores bíblias de estudo que eu indico para vocês. Tanto lá no nosso curso de bibliologia, quanto aqui no YouTube, também lá no Instagram, com muita frequência eu recebo pedidos dos irmãos de indicação de bíblias de estudo. Justamente porque é um material caro, isso a gente tem que concordar, e também por conta da diversidade de materiais que existem, né? Só aqui, ó, eu tenho 5. Aqui atrás eu tenho várias outras, guardada tem mais ainda, e no mercado ainda mais. Então hoje eu vou trazer para vocês o meu top 5, quais são para mim o top 5 bíblias de estudos que eu indico para vocês, e eu tenho certeza que esse vídeo vai poupar tempo e dinheiro na escolha da sua primeira ou da sua próxima bíblia de estudos. Tá? Seja bem-vindo, eu sou o Pastor Pedro, esse é o canal Fluindo o Reino, e o nosso intuito aqui é trazer conteúdo fiel às Sagradas Escrituras para você. Além disso, o nosso chamado é que você analise todas as coisas à luz da Palavra de Deus. E se você gosta de conteúdos assim, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificações, porque dessa maneira você continua recebendo os nossos vídeos e também nos apoia na nossa divulgação teológica. Além disso, quero te convidar a conhecer também a nossa página no Instagram, Fluindo o Reino com underline no final. Lá eu sempre posto para vocês mapas mentais bíblicos, reflexões sobre a Palavra de Deus e diversos materiais de apoio ao seu estudo bíblico. Nesse mês que está se iniciando, eu já estou abrindo e vou abrir ainda mais muitas caixinhas de perguntas para tirar todas as dúvidas de vocês. Então, quando esse vídeo acabar, segue a nossa página no Instagram, Fluindo o Reino com underline no final, que eu tenho certeza que vai ser muito edificante para vocês, tá bom? Para cada uma dessas bíblias de estudos que eu vou indicar para vocês, eu vou deixar um link aqui na descrição e também no comentário da Amazon. Caso vocês comprem por esse link, vocês me ajudam demais. Eu estou aí em vias de iniciar um mestrado e quando vocês compram pelos links aqui do canal, aderem, por exemplo, ao nosso curso de bibliologia e interpretação bíblica, esse recurso nos apoia muito em continuar investindo no conhecimento da palavra, justamente para retribuir a vocês e trazer conteúdos como esses. Então, quem puder e quiser adquirir, o link na descrição do vídeo, também nos comentários para vocês. Então, para a gente começar, o que acontece? Aqui tem 2 tipos de indicações. Tem meu top 3 de bíblias de estudos de uso geral, e tem 2 bíblias aqui para constituir esse top 5, que são bíblias de temas específicos, tá bom? Por que eu julguei interessante fazer dessa forma? Porque vai atender às necessidades das pessoas que sempre têm me pedido indicações aqui no canal. Eu vou começar com a primeira para vocês entenderem como é que vai funcionar. A primeira bíblia de estudos que eu vou indicar para vocês é essa daqui, ó. Bíblia de Estudo Apologética com os Apócrifos. É do Instituto Cristão de Pesquisa, ICP. E qual que é o foco dessa bíblia? Que ela vem nesse encartezinho. É uma bíblia linda, tem diversas cores, tá? Essa aqui é azul. Qual que é o foco desta bíblia de estudo, gente? É uma bíblia de estudos para quem gosta de conhecer mais sobre outras religiões à luz da palavra de Deus. Por exemplo, tem vários vídeos, conteúdos aqui no canal, lá no Instagram, onde eu produzo estudos para vocês sobre a seita dos adventistas, sobre as seitas neopentecostais, sobre a religião católica apostólica romana. E essa bíblia de estudos, ela traz diversos recursos que pegam as passagens bíblicas, a crença dessas religiões, analisam à luz da palavra de Deus e trazem a resposta bíblica sobre por que aquela fé é uma heresia. Por exemplo, se nós abrirmos aqui, ó, no texto de Gênesis, capítulo 1, deixa eu colocar para vocês aqui, ó. Gênesis, capítulo 1. Vocês vão ver aqui, ó, no cantinho, deixa eu ver se vai aparecer para vocês. Aqui no cantinho aqui embaixo, ó, uma série de símbolos, porque ela explora as heresias baseadas no texto de Gênesis capítulo 1. Por exemplo, aqui nós temos heresias das Testemunhas de Jeová, da ciência cristã, do realinismo, e ela vai trazer respostas apologéticas, ou seja, por que a compreensão dessas religiões acerca desse texto é equivocada. Na introdução de cada um dos livros, nós temos também informações apologéticas sobre aquele livro. Por exemplo, as principais heresias que esse livro tem sido alvo, as principais interpretações equivocadas. Você pode notar que ela não é uma introdução exaustiva, não vai apresentar recursos como as outras aqui, justamente porque o enfoque dela é apologético. Pegar textos bíblicos que são distorcidos por seitas e apresentar a verdade sobre esses textos bíblicos, tá? Já aqui no começo da Bíblia, ó, ela tem um plano de estudo bíblico também, que isso é muito legal, muito interessante, mas o mais importante que eu queria falar com vocês é esse aqui. Ela tem um sistema de símbolos que ela vai designar para cada uma das religiões, e quando eles vão aparecendo aí no texto, porque ali está falando sobre um versículo, né, que é distorcido por essa religião distinta do cristianismo, ou pseudo-cristã, e ela vai trazer essa resposta. Outra coisa interessante, ela tem os apócrifos. Aqui no final da Bíblia, na parte final da Bíblia, ela tem os livros apócrifos,
que constam na Bíblia dos católicos. E logo no primeiro capítulo, né, na introdução dos livros apócrifos, ela traz estudos explicando por que aquele livro não deveria constar na nossa Bíblia, por que ele não consta, na verdade, né? Por exemplo, aqui nós estamos falando do primeiro livro de Macabeus. Então aqui tem uma introdução, ela vai explicar sobre os erros, por que esse livro não deveria constar na nossa Bíblia, por que não consta, por que não deveria constar também na Bíblia que os católicos adotam. Então a ênfase dela é apologética, é defender a nossa fé dos ataques de outras religiões, que muitas vezes se dizem até mesmo pseudo-cristãs, né? Até dizem que são cristãs, mas que não são. Então ela vai trazer todos os livros apócrifos, além dos acréscimos que a Bíblia Católica tem no livro de Esther e também de Daniel. Ela vai analisar tudo isso. Um outro recurso interessante que essa Bíblia tem é que ela vai falar também sobre os principais trabalhos apologéticos lá na igreja primitiva. Aqui nós temos, por exemplo, sendo apresentado Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Justino Marte, Policarpo, Irineu, as heresias que eles combateram, como esse combate aconteceu, e também vai apresentar aqui os hereges da época, os heresiarcas, como Marcião, Montano, aqui também tem Sabélio, Mani, e por aí vai. Então ela faz esse contraste. Os patriarcas da igreja cristã, que combateram as heresias, quais as heresias que eles combateram, e os heresiarcas, ou seja, aquelas primeiras pessoas que propuseram heresias e tentaram infiltrar heresias dentro da igreja cristã. É muito interessante isso para você conseguir compreender a história desse problema de heresias, que sempre esteve caminhando junto ali, né, ao lado do desenvolvimento da igreja. Além disso, ela tem aqui um estudo bem bacana, bem honesto, sobre religiões distintas como o judaísmo, o zoroastrismo, o shintoísmo. Ela vai apresentar, né, algumas religiões, taoísmo, por exemplo, o que essas religiões creem, por que elas estão erradas à luz da palavra de Deus. Então é uma Bíblia assim, que vai te auxiliar muito. Tem aqui também um cronograma das heresias católicas, ela tem também partes dedicadas ao combate às heresias católicas. Então é uma Bíblia muito útil para quem quer adquirir um conteúdo, um material que vai te ajudar a conhecer mais sobre a fé cristã, com certeza, e também te ajudar a compreender mais sobre heresias, sobre seitas, como você pode responder a essas seitas. Quando os testemunhos de Jeová batem na porta de sua casa, né, você vai conhecer mais a fé deles, as principais passagens bíblicas que eles usam dentro das suas heresias, e vai poder, aí, pela graça de Deus, né, ser abastecido com conhecimento para refutar, ou até mesmo para ensinar uma pessoa que às vezes vai ter dúvidas com relação àquele tema. É uma Bíblia linda, tá bom? Aqui, ó, Bíblia de Estudo Apologética com Apócrifos. Editora Geográfica, tá? Aqui, ó, da Editora Geográfica. Tem várias cores. Uma Bíblia excelente, viu, gente? Segunda indicação de Bíblia de hoje. Essa Bíblia aqui para mim, ó, ela foi um achado, assim, isso aqui é ouro, tá? Comprei ela sem pretensão nenhuma, eu vi ela na internet, não pesquisei antes de comprar, só comprei por conta do nome, Bíblia da Escola Bíblica da Sociedade Bíblica do Brasil. Gente, ela é na Nova Almeida Atualizada, ou seja, uma tradução muito acessível, muito tranquila de se compreender, e além de ser uma Bíblia muito bonita, os recursos que ela traz são sensacionais. Por quê? É uma Bíblia pensada, como o próprio nome diz, em escola bíblica. Qual que é o foco dessa Bíblia? Principalmente, ensinar novos na fé, pessoas que estão dando aí o seu primeiro passo, né, na caminhada cristã, tudo o que vocês precisam compreender sobre a fé cristã. Então, o que essa Bíblia vai apresentar assim de fundamental? Já estou com ela aqui no começo, porque aqui já está tudo condensado, mas eu vou mostrar para vocês também ao longo do vídeo, tá? O que essa Bíblia vai trazer para vocês? Olha, na página anterior aqui, ela já tem recursos, ó. Ela apresenta questões intrigantes dentro do texto bíblico, aquelas questões assim que às vezes geram muita dúvida. Ela vai trazer estudos específicos sobre essas questões intrigantes. E aqui, gente, vem assim o ouro dessa Bíblia, tá? Aplicações para professores, recursos para quem ensina, meditar, tentar transmitir aquela explicação sobre o texto bíblico de uma maneira mais completa, e recursos para quem aprende. Tá aqui, ó, professor nota 10 e aluno nota 10. O aluno nota 10 é a mesma coisa, só que focado no aluno. Como aplicar o texto, como entender o texto melhor, como viver esse texto na sua vida. Outro ponto muito interessante, voltado também para aulas de escola bíblica. Perfil pedagógico do livro. Tá aqui, ó, quem ensina, quem está ensinando, para quem que está ensinando, qual que é o conteúdo que está sendo ensinado. É uma Bíblia pensada primariamente em ensinar outras pessoas, tá? Seja em pequenos grupos, como nós vamos ver aqui na frente, também tem um ponto só para isso. Seja para você aprender sozinho aí, pela graça de Deus, né, pela ação do Espírito Santo na sua casa, ou seja para equipar professores de escola bíblica, mestres de escola bíblica, e também, por que não, pastores, né, na aplicação, no ensino e na aplicação do texto, tá? Outro ponto, o livro em uma aula. Tem sugestões para vocês poderem pegar o livro, vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco,
e planejar a aula inteira, os momentos da aula. Ela vai trazer como se fosse um cronograma ali da aula, para que vocês possam, em uma aula, instruir sobre o livro, momento a momento, ponto a ponto, questão a questão, tá bom? Tem os quadros de estudo para os pequenos grupos, também tem as partes que nos informam sobre como ensinar aquele livro, aquele texto, aquela passagem bíblica, e dicas pedagógicas, ou seja, dicas de ensino, tá? Outra coisa que é interessante são as lições práticas, né, de aplicação, e agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó, essas questões na prática, tá bom? Aqui nós temos, ó, o professor nota 10, o quadrinho de professor nota 10, que é o recurso onde o professor é equipado com conhecimentos, reflexões para si mesmo e também para transmitir para os alunos, tá? Nas páginas seguintes, olha, temos aqui o perfil pedagógico do livro, tá bom? O planejamento para você ministrar o livro em uma aula, como eu falei com vocês aqui, ó, aqui embaixo, planejamento para vocês ministrarem o livro em uma aula. Olha a quantidade de recursos que essa Bíblia vai trazer para vocês, tá? Os momentos da aula, como eu havia citado, primeiro momento, segundo momento, o que ensinar, como ensinar de maneira bem estruturada, o terceiro, quarto momento, as questões de estudo para pequenos grupos, também é muito interessante esse recurso que essa Bíblia traz. Então, é uma Bíblia, assim, como eu disse, foi um achado. Por quê? Apesar desse perfil mais voltado para a escola bíblica, você pode usar essa Bíblia para aprender na sua casa, como se tivesse um professor ao seu lado, ministrando uma aula para você. Então vai ser uma Bíblia que vai aplicar com você questões de lição de vida e vai te ajudar a caminhar como se fosse, de fato, numa escola bíblica, compreendendo, entendendo o texto bíblico, meio que como um professor particular. Essas são duas Bíblias de estudos, né, mais temáticas, mas agora eu vou entrar com vocês no meu top 3, né, de Bíblias de uso geral. São Bíblias que vocês podem usar para conhecer mais a fé, tem recursos muito importantes aqui que as outras não têm, e a primeira delas é a Bíblia que vocês já estão acostumados a me ver usando aqui no canal, a Bíblia de Estudos John MacArthur. É uma Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil, do John MacArthur, que é um pastor batista, calvinista, que é um mestre no ensino da palavra de Deus. Gente, é um teólogo respeitado no mundo todo, tem uma série de comentários dele, livro a livro, e o que essa Bíblia faz é condensar esses comentários de uma maneira, assim, muito legal, muito importante mesmo, muito didática, maravilhosa, para trazer isso para vocês. Como toda Bíblia de estudo, né, mais geral, ela vai apresentar, deixa eu passar aqui, ó, o texto bíblico, quando nós chegarmos em Gênesis aqui, por exemplo, ela vai ter uma apresentação muito interessante, isso para mim é um dos pontos fortes dessa Bíblia, tá? A apresentação dos livros, para que você saiba quem escreveu o livro, qual que foi a época que esse livro foi escrito, o plano de fundo, o que estava acontecendo, o contexto da época para vocês aprenderem. E esse aqui, para mim, ó, é um dos diferenciais dessa Bíblia, tá? Foi isso uma das coisas que mais me ajudou no meu processo de conversão e compreensão da palavra de Deus, que são justamente esses livros de introdução, essas páginas de introdução aos livros da Bíblia, esses ensinamentos que ela nos traz para você compreender a realidade do tempo bíblico. E isso é muito importante para você entender o texto bíblico, né, com maior fidelidade. O contexto é extremamente necessário. Ela é na versão Almeida Revista e Atualizada, tem aqui embaixo os comentários, né, dos versículos em destaque, feito pelo John MacArthur e pela equipe dele. E essa Bíblia vai ter também uma série de estudos, né, de artigos. Deixa eu passar aqui para o livro de Atos, porque aqui tem um livro com um quadro bastante interessante que eu vou trazer para vocês. Ó. No livro de Atos, nessa Bíblia, por exemplo, só para mostrar um exemplo desses estudos, né, desses quadros, ela tem um quadrinho aqui bem completo sobre o ministério do Espírito Santo. Depois na edição eu vou ver se está fácil de enxergar, senão eu tiro uma foto e coloco para vocês aí. Aqui, ó, o ministério do Espírito Santo, por exemplo. Como é que o Espírito Santo age no batismo, como ele ajuda o crente, como ele ilumina, intercede, os dons espirituais, e ela traz as referências bíblicas. Tem diversas referências cruzadas, também é outro ponto forte, né, do ministério do John MacArthur, dessa Bíblia em questão. Muitas referências cruzadas para que você possa buscar, né, compreender o texto à luz de outros textos das Sagradas Escrituras. E como todas as Bíblias, né, da Sociedade Bíblica do Brasil, no final ela encerra aqui com seus mapas coloridos, como todas as Bíblias, vocês já são habituadas aí com as Bíblias da Sociedade Bíblica do Brasil, né? E ela também é muito interessante porque ela traz no seu final, deixa eu passar para vocês aqui, visões teológicas, estudos teológicos, né, uns estudos básicos de teologia para que vocês consigam compreender mais sobre os temas da Bíblia, como estudar a Bíblia da maneira correta e por aí vai, tá? Avançando um pouquinho mais para frente, tem aqui, ó, um índice de doutrinas bíblicas, como por exemplo, Sagradas Escrituras. Ela vai trazer uma relação muito grande, por exemplo, sobre as Sagradas Escrituras e as passagens bíblicas que falam, né, que tratam sobre as Sagradas Escrituras. Mais para frente aqui, ó, a longanimidade de Deus, por exemplo,
a relação de textos bíblicos que falam sobre essa doutrina, longanimidade de Deus, e assim ela vai fazer sobre diversas doutrinas bíblicas, tá? Além disso, ela vai trazer aqui na frente, ó, concordância bíblica, tá? São muitas folhas de concordância bíblica para que vocês possam aprofundar cada vez mais nas Sagradas Escrituras. É uma tradução com linguajar, como é que eu vou dizer, um pouco mais, às vezes, difícil de compreender para algumas pessoas, mas, ao meu ver, não é nada que vai impedir o seu estudo bíblico, não, tá bom? Bíblia de Estudos de John MacArthur, para quem é batista, então, principalmente, vai fazer muito sentido. Se você for calvinista, vai fazer ainda mais sentido. Mas não fique preocupado, não, que mesmo sendo arminiano, mesmo não sendo batista, essa Bíblia vai te servir muito bem. Na época eu era pentecostal, quando eu comprei essa Bíblia, e ela me serviu muito, muito bem mesmo, tá bom? Aqui, ó, Sociedade Bíblica do Brasil. Tem até uma indicaçãozinha aqui atrás, ó, fiel aos originais. Essa Bíblia é excelente, viu, gente? É uma Bíblia que eu tenho um apreço pessoal, é minha xodó, porque, embora não seja esse exemplar, né, foi a Bíblia que, pela graça de Deus, eu adquiri na minha conversão, e desde então, ela tem me instruído muito. Antes de eu passar para o top 2, o que acontece? Eu ia indicar uma outra Bíblia aqui, que é a Bíblia de Estudos NVT, uma Bíblia perfeita para quem é novo na fé, é uma Bíblia que ela é mais indicada para pessoas interdenominacional, interconfessional, né? Seja você um presbiteriano, seja você um pentecostal, um batista. A Bíblia NVT, ela vai te atender muito bem, tem todos os recursos praticamente dessa Bíblia do John MacArthur, só que ela não tem um enfoque tão grande numa visão calvinista e batista, por exemplo. Ela é mais abrangente, além do texto mais amigável que é a NVT. Não tenho ela aqui, porque é que eu abençoei uma pessoa, mas aqui no canal tem um vídeo sobre ela muito completo, onde eu analiso essa Bíblia assim, ponto a ponto, tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo para vocês e também nos comentários para vocês verem. Para quem é novo na fé, que é uma Bíblia mais tranquila de entender, com os recursos assim sensacionais, e que não quer ficar muito preso a essa questão de ser batista, presbiteriano, pentecostal, que você quer entender mesmo, a NVT é uma excelente escolha, tá? Agora, nós vamos chegar no top 2, o meu top 2, tá? É muito difícil, gente. Eu não vou colocar em ordem qual que é a segunda, qual que é a primeira, porque aqui, para mim, tá bom? Nós estamos falando das duas melhores Bíblias de estudo do mercado. A primeira delas, eu vou apresentar porque está nessa ordem aqui. Olha, ela já vem nessa capa. No meu caso aqui não favoreceu muito, porque eu comprei ela nessa cor azul, já tive dela de várias cores, fui dando para as pessoas também, eu me desprendo muito facilmente, eu não tenho esse... O mais importante é que as pessoas conheçam a Bíblia, tá? Essa aqui é a cor azul, já tive preta, já tive marrom, já abençoei pessoas com a roxa, ela tem várias cores. E agora eu comprei a azul que vem nesse estojo branco, é a Bíblia de Estudos da Fé Reformada. Tá aqui, ó, editora Fiel, Bíblia de Estudos da Fé Reformada. E o editor geral dela, gente, dispensa comentários, né? Dr. R6 Pro. O que essa Bíblia tem? Como o próprio nome diz, ela é uma Bíblia reformada, uma Bíblia calvinista. Mas ela foi produzida, né, ela teve a sua edição geral, na sua questão de estudos bíblicos, de um dos maiores teólogos da história da humanidade, que é o Dr. R6 Pro. Qual que é o destaque dessa Bíblia para mim, no meu ponto de vista? Além de tudo que ela tem, né, da editora Fiel. Já no começo, olha aqui a quantidade de recursos que essa Bíblia traz. Olha, vou mostrar para vocês. Notas teológicas. Alguns estudos breves sobre temas teológicos. Por exemplo, o Pacto de Deus, a Aliança de Deus, o batismo infantil. Tem muita gente me perguntando, né? Pastor, por que os presbiterianos, os reformados batizam crianças e por aí vai? Tá aqui explicando. Estudos sobre Satanás, por exemplo, o uso dos dons, os profetas de Deus. São muitas notas teológicas, muitos estudos teológicos fiéis às Sagradas Escrituras, para que vocês possam aprender assim com profundidade, com riqueza de conteúdo bíblico, com riqueza de referências bíblicas. Aqui mais abaixo, ó, nós temos os credos, confissões e catecismos, que olha, o credo dos apóstolos, o credo niceno-constantinoplo, declaração de fé da Calcedônia, mais para baixo, declaração de fé de Westminster, a confissão de fé batista de 1689, os cânones de Dort, ou seja, batistas reformados, presbiterianos, pessoas que querem conhecer mais a fé bíblica. É uma Bíblia sensacional. É uma Bíblia em uma coluna só. Aqui, ó. Tá vendo? Olha que maravilha que essa Bíblia é para ler. Isso aqui é maravilhoso, gente. Tem aqui embaixo os recursos, né, os comentários bíblicos, do lado as referências cruzadas, e um dos pontos que, para mim, tá, para mim, são o diferencial dessa Bíblia, ela tem aqui, ó, na sua introdução aos livros, tá aqui no livro de Jeremias, deixa eu chegar na parte dela aqui de introdução ao livro de Jeremias. Olha o que essa Bíblia tem, gente. O livro de Jeremias, ele começa aqui, ó. Tá?
A introdução ao livro de Jeremias começa aqui. O título do livro, por que leva esse título, o autor do livro, até aí tudo normal, a maioria das bíblias de estudo tem isso, né? Data e circunstância, ou seja, o plano de fundo, gênero literário, aqui ela já acrescenta algo que não são todas as bíblias que tem, o gênero que aquele livro foi escrito, tá? As características e temas principais tratados dentro do texto, a maioria das bíblias também tem, mas aqui ela apresenta um recurso, ela já começa a apresentar recursos que são diferenciados. Por exemplo, a teologia do livro de Jeremias, isso é muito interessante. Como Jeremias se encaixa na história bíblica, e aqui tem que, para mim, é um dos diferenciais mesmo. Cristo em Jeremias. Ela traz isso em todos os livros da Bíblia. Cristo no livro de Gênesis, Cristo no livro de Êxodo, Cristo no livro de Juízes, de Esther, de Ruth, de Apocalipse. É um diferencial dessa Bíblia. Você vai ser instruído como encontrar Cristo nas Sagradas Escrituras. Eu sempre falo para os alunos lá do curso que a Bíblia aponta para Cristo, né? Todos os cristãos compreendem isso da maneira correta. Toda a Sagrada Escritura aponta para Cristo, e esse é um recurso sensacional dessa Bíblia. Ela vai falar livro a livro como enxergar Cristo dentro daquele livro. Essa aqui é uma das únicas Bíblias de estudo que eu conheço que tem esse recurso. Como eu falei com vocês, ó, ela tem aqui os seus artigos, né, os seus estudos teológicos. Aqui em questão é um quadrinho sobre o casamento, vai explicar o que é o casamento sob a perspectiva bíblica, e ela tem diversos desses estudos em toda a Bíblia. Tem ali os seus mapas também, né, como toda a Bíblia tem. O caso dela é uma Bíblia com mapas em preto e branco. Estou passando aqui para poder chegar nas partes de recursos auxiliares para vocês aqui, tá? Por exemplo, aqui, olha, os cânones de Dort, a confissão de fé, né, de Westminster, a confissão de fé batista. Ela tem esses recursos para quem quer aprofundar mais, por exemplo, na confissão de fé da sua igreja, né? Se você é um batista confessional que assina aí a confissão de fé de 1689, tem aqui todos os 32 capítulos para vocês. Mais para frente, ela também tem concordância bíblica, tá bom? Tem muitas páginas aqui de concordância bíblica para vocês. Algo que eu não falei, vamos lá. Essa Bíblia aqui também é na Almeida Revista e Atualizada, a mesma da Bíblia do John MacArthur. Então, como eu disse, espere talvez aí uma leitura um pouco mais, que demanda mais atenção, que demanda ali mais foco para você conseguir entender o texto bíblico. Não é talvez uma tradução muito amigável para algumas pessoas que têm dificuldade de ler na Almeida Revista e Atualizada. Só para a gente voltar aqui, ó. A do John MacArthur é Almeida Revista e Atualizada. A Fé Reformada, Almeida Revista e Atualizada. A da Bíblia de Estudos da Escola Bíblica é NAA, Nova Almeida Atualizada. Aí já é uma tradução mais amigável, mais fácil de compreender. E a Bíblia de Estudos com Apócrifos, ela é na João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida. Tá? Talvez aí as pessoas que têm dificuldade de leitura vão encontrar um ponto aí que vai demandar mais atenção ainda, tá bom? Agora vamos aí, né, para aquela que para muitos é a melhor Bíblia de estudo que nós temos no nosso país hoje. A maior, com certeza, ela é. Só pela grossura dela vocês vão ver. O tamanho dela vocês vão ver. Mas para muitos, ela é a melhor. Como eu falei com vocês, para mim, ela fica ao lado da Fé Reformada da Editora Fiel. Tá? As duas, assim, se uma for melhor que a outra, é no detalhe. Eu não sei dizer qual das duas é melhor. E agora, antes de eu falar com vocês sobre a última indicação do vídeo, eu preciso dar um aviso muito importante. Se você estiver vendo esse vídeo hoje, na segunda-feira, nós teremos às 19 horas uma aula ao vivo do nosso curso de Bibliologia e Interpretação Bíblica. Não é uma aula aberta ainda, mais pra frente eu vou disponibilizar uma aula aberta para vocês, mas quem fez a matrícula e fizer a matrícula ainda hoje vai poder participar dessa aula ao vivo. O que acontece? Os recursos bônus, eles estão se encerrando. Existe uma vaga limitada para o nosso grupo exclusivo de alunos, onde eu estou lá diariamente tirando as dúvidas dos irmãos, e as vagas estão se encerrando. É um bônus que quem fizer a sua matrícula até o encerramento poderá participar, fazer parte desse grupo exclusivo de alunos. Um outro bônus que está chegando ao fim é o valor promocional, o valor simbólico para a matrícula no nosso curso de Bibliologia e Interpretação Bíblica. Eu falo simbólico é porque realmente é simbólico. O curso vai ser reajustado muito em breve, são os últimos dias no valor simbólico, valor promocional. Então, se eu fosse você, faria a sua matrícula para aprender Bíblia de verdade, conhecer mais a sua Bíblia, aprender a maneira correta de interpretar as Sagradas Escrituras, como fazer um devocional. São 10 módulos para vocês sobre a Bíblia, sobre estudo bíblico e por aí vai. As aulas ao vivo, eu não encerro a aula enquanto eu não respondo todas as dúvidas dos irmãos. Então, se você fizer sua matrícula nessa turma, você terá acesso
a todos esses bônus, grupo exclusivo no WhatsApp, valor promocional, aulas ao vivo, com perguntas e respostas dos alunos, que eu sempre respondo. Então, assim, é um curso que está sendo uma virada de chave para muitas pessoas. O feedback tem sido extremamente positivo, as pessoas têm aprendido muito, e se você tem esse desejo no seu coração, esse fogo ardendo no seu coração, de aprender mais a Bíblia, tem dificuldade de aprender, precisa de alguém para caminhar com vocês, eu mesmo vou caminhar com você, tá bom? Nesse curso de Bibliologia e Interpretação Bíblica. Sobretudo se você fizer sua matrícula a tempo de adquirir esses recursos bônus, porque lá no nosso grupo de alunos, eu estou lá diariamente, tá? A pessoa tem dúvidas sobre o curso, sobre temas bíblicos extra-curso, eu respondo todas as pessoas. Vou deixar para vocês o link na descrição do vídeo, também nos comentários, você clica, vai para a nossa comunidade no WhatsApp, onde eu vou passar todas as informações sobre o curso. O pagamento é único, é só o valor da matrícula, não tem mensalidade, e eu tenho certeza que vai edificar sua vida muito, muito mesmo. Última indicação do vídeo, olha que estojo maravilhoso. Bíblia de Estudos Thomas Nelson. Olha que Bíblia, gente. Que Bíblia linda. E o cheiro dela também é maravilhoso. É na NVI, tá? Já é um diferencial dessa Bíblia. É uma Bíblia de Estudos na nova versão internacional. O que significa isso? A tradução dela é uma tradução de compreensão mais fácil, é uma linguagem mais atual. Então você já vai ter de cara uma Bíblia com uma linguagem mais amigável para você conseguir compreender. Essa Bíblia é linda, tá? Capa luxo, essa aqui é a NVI. E olha o tamanho dessa Bíblia. Eu falei com vocês que é a maior, né? Porque realmente, quando vocês analisam, né? Por exemplo, eu não vou pegar não, porque tá difícil ali. Ela é bem grande, que são muitos recursos. Gente, olha só. Aqui no começo da Bíblia, nós temos um quadro sobre a cronologia do Antigo Testamento, já que nós vamos iniciar o Antigo Testamento, né? Avançando mais um pouquinho, olha isso aqui, gente. Um absurdo de quantidade de conteúdo que ela tem. Tem aqui essa introdução, né? Aqui, ó, Antigo Testamento. Aqui, ó, nós vamos ter uma introdução ao Antigo Testamento antes de começar o livro, tá? Informações importantes sobre o Antigo Testamento, o que você vai encontrar aqui, o contexto da época, como Deus ele se revelou, a importância do Antigo Testamento para o contexto bíblico. E isso aqui tudo, olha, nós nem chegamos ainda no primeiro livro da Bíblia. Antes de começar Gênesis, ela vai ter uma introdução ao Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então ela tem uma introdução ao Antigo Testamento, e em cada livro, cada gênero literário, ela também tem uma introdução aqui, ó. Introdução ao Pentateuco, tá? Informações, olha a quantidade de recursos que essa Bíblia tem. Colorida, lindo isso, né? É uma Bíblia colorida, deixa eu passando para vocês aqui para ficar mais fácil. Acabou a introdução ao Pentateuco, agora a introdução ao livro de Gênesis. Então nós temos uma introdução ao Antigo Testamento, uma introdução ao Pentateuco e uma introdução ao livro de Gênesis, aqui, ó. Colorido, bem bonito. Tudo que tem nas outras Bíblias, né? Ela vai ter também nome, objetivo, contexto e autoria, a estrutura do livro. Olha o que ela tem. Relação do livro de Gênesis com a ciência, gente. É muito interessante as abordagens que ela traz. Gênesis e a história, a teologia de Gênesis, a fé, a graça, a humanidade dentro de Gênesis, ou seja, uma pequena introdução ali de teologia sistemática, né? Fala sobre Deus, sobre a fé, graça, a humanidade, de maneira introdutória, óbvio. E a relação de Gênesis, olha aqui, ó, com o Novo Testamento. Tá? Isso é muito importante para vocês conseguirem fazer essa ligação entre os livros, né, do Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ela vai ter o esboço do livro, e aqui, ó, definitivamente ela vai começar, então, o primeiro capítulo e versículo do livro de Gênesis. Olha que absurdo, gente. Um pouquinho de texto bíblico, e olha o tamanho desse comentário. Olha isso. Que coisa absurda de informação, de conteúdo para vocês. É uma Bíblia também com as suas referências cruzadas aqui ao lado. E além disso, como eu falei com vocês, né? Bíblia colorida. Outra coisa que ela traz, muitos, tá? Muitos desses quadros de informação. Aqui nós temos, ó, as maiores alianças do Antigo Testamento, que as informações sobre as maiores alianças do Antigo Testamento. Em cada introdução de em cada transição, perdão, de gêneros literários, ela vai ter a mesma coisa que ela teve lá no Pentateuco. A introdução ao Pentateuco, aqui ela vai ter a introdução sobre os livros sapienciais e livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, onde ela vai trazer as informações, o estilo de literatura que você vai encontrar nesse livro, como ele se encaixa dentro do todo bíblico. E isso é muito interessante, porque para fazer estudo bíblico, interpretação bíblica, nós precisamos considerar também o gênero literário. Os alunos do curso sabem disso, nós já tivemos uma aula sobre isso, então isso é muito importante. E esse recurso dessa Bíblia, essa introdução, ela vai te ajudar bastante, tá? E aí, depois dessas transições, ela vai falar mais
muito mais informações. E aqui no final, ela tem os artigos bíblicos teológicos. O que é isso, pastor? São artigos, são ensinos sobre temas bíblicos, sobre temas teológicos. Por exemplo, o primeiro artigo aqui, ó, a história da Bíblia. Como o evangelho sobre Jesus é central em toda a Bíblia. Um estudo sobre o pecado, por exemplo, o pecado em seus muitos matizes, como o pecado foi derrotado, como ele é confrontado. Aqui nós temos, por exemplo, um artigo sobre o reino de Deus. Então, é uma Bíblia muito completa mesmo. Tem muitos recursos, tem concordância também no final da Bíblia, muito mapa, muitos gráficos, colorida. É uma obra de arte, gente. Essa Bíblia da Thomas Nelson é uma obra de arte. A capa dela tem um baixo relevo aqui, eu não sei se vai dar para vocês enxergarem. Uma leitura muito amigável, muito conteúdo mesmo. Então esse é o meu top 5 Bíblias de estudo para vocês. Eu espero que tenha sido útil. Esse top 3 de Bíblias de uso geral que eu trouxe para vocês, mais a NVT que eu comentei, né? São Bíblias que vão atender desde novos na fé, até pastores, mestres, alunos de curso de teologia. As introduções delas aos livros da Bíblia são excelentes. O diferencial da fé reformada é ensinar Cristo em cada livro. E o diferencial desta aqui, a Bíblia de Estudo Thomas Nelson, é a maneira como ela também trata os gêneros literários da palavra de Deus, a teologia dos livros, sem contar na infinidade, gente, de recursos que essas Bíblias têm. Tá bom? Então esse é o meu top 5 para vocês, as Bíblias que eu recomendo, que eu indico. Sugiro de verdade que vocês vejam com calma, avaliem, entendam a necessidade, o que você deseja, o que você está buscando em uma Bíblia de estudos, para não se precipitar e não comprar algo equivocado. Quer aprender mais sobre a Bíblia? Link na descrição aqui, tanto para a compra dessas Bíblias, quanto para o nosso curso de Bibliologia e Interpretação Bíblica. Hoje, às 19 horas, tem aula ao vivo para os alunos do curso, os irmãos matriculados do curso, e eu espero você no nome de Jesus, amém? Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações para continuar recebendo os nossos vídeos. Tem dúvidas sobre qual Bíblia comprar, dúvidas sobre a Bíblia, dúvidas sobre assuntos gerais? Lá no nosso Instagram, vou abrir caixinha de perguntas para vocês hoje, só mandar sua dúvida lá que eu vou responder, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado por ficar comigo até o final do vídeo, e se assim for da vontade do Senhor, eu te espero no próximo vídeo, em nome de Jesus.